Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então, irmãos e irmãs, faremos eu e vocês uma breve reflexão nesse dia abençoado em que celebramos o primeiro domingo quaresmal. Como lhes disse no início da missa, esse é um tempo oportuno, é aquilo que os gregos chamam de kairos, é um tempo bom, um tempo útil, é o tempo certo para a gente começar a fazer aquilo que às vezes, em outros tempos, ao longo do ano, não nos é permitido fazer. Ou pelo menos as condições não são tão indicativas nessa direção. Agora sim. O texto de hoje nos coloca como figura central a figura do deserto. É lá que as coisas acontecem e os protagonistas agem. Primeiramente, Jesus é levado exatamente ao deserto. O que significa isso para nós? Uma primeira ideia que não nos pode faltar e que às vezes ela passa batida por nós é que os antigos consideravam o deserto como morada do demônio. Ora, a morada do demônio, a habitação do demônio é o inferno, conforme nós popularmente conhecemos. Então Jesus, indo para o deserto, sendo levado para o deserto, nos apresenta o verdadeiro caminho para o céu, para Deus, qual seja a passagem obrigatória pelo inferno, o enfrentamento dos demônios, eu diria, dos nossos demônios interiores, com mais precisão. É muito bom a gente saber que o próprio Jesus Cristo, levado pelo Espírito, vai passar pelo inferno. Isso é muito confortante para nós. Isso é muito consolador, especialmente para quem vive com medo do inferno. E quase todos nós temos, em algum momento, esse temor de morrer e ir para o inferno. Isso só me faz lembrar um professor espanhol que eu conheci em Portugal. Ele é leigo, grande teólogo e muito espirituoso nas suas falas. E ele dizia assim para a gente recorrentemente: o pessoal tem medo de morrer e ir para o inferno. Pois eu não tenho esse medo não, porque é lá que está todo o pessoal conhecido. Fiquemos tranquilos, porque além de certamente encontrarmos muita gente conhecida por lá, Jesus passou por lá. Jesus frequentou esse inferno. Jesus enfrentou mais do que ninguém todos os demônios que um ser humano é chamado a enfrentar e a ultrapassar. Então Jesus, sendo 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, humano, ele é para nós uma referência, a maior referência daquilo que nós também experimentaremos ao longo dos nossos dias. Mas a segunda ideia ligada ao deserto, e essa que nos interessa mais de perto, a propósito do Evangelho desse primeiro domingo, é o deserto ser visto como lugar de carência, a lugar da falta, da ausência, da solidão, do abandono, do isolamento total. Quando a gente quer dizer de um lugar que não tem ninguém, que não acontece nada, a gente diz: eu fui lá, mas era um deserto. Não havia ninguém, não havia nada. E essa ideia, de fato, ela é pujante e determinante para nós. Ou seja, o deserto é o lugar para onde, não havendo nada, nem ninguém, eu não tenho, estando lá, como me distrair, como me dispersar, como desviar o meu foco e a minha atenção. Tudo estará voltado para a única pessoa que está no deserto, eu, que para lá fui.
E aí começamos a mensagem e a lição que esse evangelho nos tem para dar. No deserto, para onde eu for, para onde eu olhar, para onde eu me virar, não há mais ninguém, nada além da minha pessoa. Por isso, o deserto é o lugar em que eu não posso mais fugir da minha própria verdade, fugir de mim mesmo, fugir de quem eu sou, fugir do que está ocorrendo comigo, especialmente internamente, na minha essência, no meu ser principal. Isso é importante porque no dia a dia, no nosso dia a dia, nós estamos quase sempre envolvidos com coisas e com pessoas fora de nós. Os nossos olhos nos levam sempre para os outros, para as ocorrências externas, para coisas que não são necessariamente nossas, são do mundo, são da vida, pertencem ao conjunto da humanidade. Então, com que olhos nós enxergamos a nós próprios? Há que despertar uma outra visão. O deserto nos obriga a que essa visão interna seja despertada e seja assumida urgentemente por cada um. Lembro-me sempre de uma máxima na psicologia e na teologia oriental que diz assim: aquele que conhece tudo, mas ainda não se conhece, não conhece absolutamente nada. Quem conhece tudo, todos, e não se conhece, é um ilustre desconhecido, um analfabeto de si próprio, um estrangeiro na sua própria casa, na sua própria terra. A gente pode até por algum tempo na vida ser esse estrangeiro, longe da gente mesmo, mas a vida toda não dá, porque nós nos perderemos, ainda que aparentemente tenhamos ganho muita coisa e muita vantagem no mundo, mas apenas uma aparência. Jesus Cristo, de forma com muita propriedade e muita contundência, já nos alertava para isso, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perde de si próprio, ou seja, se ele perde a sua própria essência, se ele não tem a si mesmo. O deserto obriga-nos a olhar para nós mesmos. Desse modo, a conclusão inicial que a gente pode tirar é que o deserto é uma proposta de autoconhecimento, de autocompreensão. Um encontro com os meus pensamentos, um encontro com os meus sentimentos, um encontro com os meus desejos, com as minhas carências, com os meus pecados, um encontro com os meus caprichos, um encontro com os meus impulsos, com tudo aquilo que às vezes eu não controlo e simplesmente vou dando vazão, sem qualquer critério, sem qualquer resistência. E vou deixando que a vida vá me levando, porque eu não me imponho a mim mesmo qualquer domínio sobre essas coisas. E acho que é normal. Ora, se vem um desejo, é bom que eu satisfaça. Para que é que veio? Se vem uma vontade, é bom que eu prontamente a acolha. Por que é que ela apareceu? Deve ser coisa de Deus. Deus colocou isso em mim. Nós temos ainda uma ideia equivocada. E por isso mesmo, deixamos que essas demandas internas possam correr frouxamente, sem qualquer critério da nossa consciência, sem qualquer resistência dos valores nos quais acreditamos ou da fé que nós cultivamos eventualmente conosco. Nós não podemos caminhar a revelia de nós próprios a vida inteira. Por um tempo é possível, todos nós passamos, mas tem hora que o galo canta, a ficha cai, e a gente já passou dos 40, dos 50, e já não dá mais para andar brincando, já não dá mais para achar que essa vida foi feita só para a nossa felicidade, o nosso gozo e o nosso prazer, e nada mais. Se o propósito da vida de alguém se encerrar em coisas como essas, não existiu vida para esse alguém. O deserto nos faz olhar para o nosso propósito, para a nossa finalidade,
Assim como a árvore, uma mangueira, a finalidade dela é da manga. Assim como a pitombeira, a finalidade é da pitomba. A finalidade do ser humano é produzir aquilo que ele é ser aquilo que ele é amar como ele aprendeu do próprio Deus, é gerar vida por onde ele passar. E se nós não o fizermos de maneira solidária, comunitária, como é devido para cada um de nós, perderemos o nosso tempo, perderemos toda a nossa viagem por aqui. Então, chega um dia em que nós temos que nos olhar no espelho. Temos que nos olhar no espelho. Mais do que isso, mesmo que não gostemos da imagem refletida no espelho, a nossa própria imagem, ela mostra o que nós somos. Nem mais, nem menos. Tirando alguns espelhos que têm um defeito de fábrica, e nós conhecemos alguns deles, o cristal não é muito bom, e a gente fica meio torto, enviesado, uma orelha maior que a outra, e tem espelhos assim. Mas, no geral, já não existem mais. E quando aparece, a gente descarta imediatamente e compra um espelho bom, que de fato reflita a imagem que cada um coloca nele quando está à sua frente. Me lembro que meu pai contava a história de uma senhora que foi ao padre se confessar e disse: Padre, eu queria me confessar com o senhor porque sempre que eu me olho no espelho, eu me acho muito bonita, muito charmosa, e a mulher mais bonita do mundo. Isso é pecado, padre? Eu disse: não, é só um engano. Ela não muito satisfeita, foi no médico depois disso, porque ela era bipolar, às vezes achava uma coisa, às vezes achava outra. Foi no doutor, eu vim aqui porque sempre que eu me olho no espelho, de vez em quando eu acho muito feia, me acho horrorosa. O que é isso, doutor? Ele disse: bom, problema da vista a senhora não tem. Às vezes, não importa se a gente se acha bonito ou feio, se a gente se engrandece ou se diminui, diante do espelho nós somos aquilo que ele reflete. Ele não faz milagre, ele não faz magia, ele não inventa uma imagem. A imagem é aquela que a gente dá para ele como matéria-prima para que ele faça o trabalho dele. É preciso acolher essa imagem e trabalhá-la a partir do que ela nos diz naturalmente. Nesse sentido, o deserto é algo extremamente necessário e positivo para todos nós. Porque à medida em que nós nos conhecemos, e somente nessa medida é que nós não julgamos, não apontamos o dedo, não condenamos, minimamente nem criticamos ninguém. Quem aponta o dedo para os outros, quem critica de forma quanto mais os outros, quem condena os outros, à torta e à direita, 3x4, é porque ainda não se encontrou consigo próprio. Porque quando eu me conheço minimamente, eu sei que as mesmas coisas que eu visualizo nos outros e condeno os outros por elas, também existem em mim. Ou já existiram, ou se não chegaram ainda a acontecer, eu não estou livre de que aconteça. Então é preciso que a gente procure o mais urgentemente possível enfrentar os desertos da gente, esse autoconhecimento. Um poeta espanhol, Jiménez, ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1956, ele dizia com muita propriedade uma coisa que eu sempre repito para vocês, até que vocês possam gravar: não corras, não tenhas pressa, afinal, aonde tens de ir é somente a ti. Não temos de ir a lugar nenhum, a pessoa nenhuma, antes de chegarmos a nós mesmos. Ou seja, só quando eu chego a mim é que eu me capacito, crio um ambiente favorável, gero as condições para chegar aos outros, para conhecer os outros, para conhecer a vida, para descrever as coisas e os acontecimentos dessa mesma vida. Talvez aqui resida o problema do casamento, de muitos casamentos que fracassam, que a gente olha e diz: mas tinha tudo para dar certo,
tão pouco tempo, parece que eles se gostavam tanto, se amavam tanto. E o que é que aconteceu? Já estão em vias de separação. É porque muitas vezes, não tendo chegado a mim mesmo como noivo, como noiva, eu quero chegar ao outro e à outra como casado, numa proposta de vida definitiva. Não dá. Não foi feito o dever de casa. E se não houver essa consciência de que a gente possa ir ajustando as coisas urgentemente, enquanto o carro está na estrada, para que mesmo já casados e com esse déficit, a gente possa costurar as coisas de uma maneira diferente e sustentável, nada feito. O casamento fracassa mesmo. Primeiro, casemo-nos conosco. Antes de casarmos com quem quer que seja, o casamento é de si para si. E se essas bodas internas não acontecerem, a gente não está livre do risco de que, acontecendo só externamente, elas não aconteçam de maneira alguma e haja o fracasso naturalmente. Como dizia Mahatma Gandhi, nós somos os nossos piores inimigos, falava ele. Nós somos os nossos piores inimigos, de nós próprios. E ele dizia, eu tenho 3 grandes adversários. Primeiro é o Império Britânico, a qual a Índia era submetida como colônia. Mas com esse império eu já tenho conversado um pouquinho, já tenho dialogado com as suas lideranças e a gente evoluiu. O segundo adversário é o povo hindu, eram os conterrâneos dele. Esse povo tem uma cabeça dura, esse povo às vezes gosta de ser submetido, gosta de viver como colônia, mas eu já consegui muitos avanços com o meu povo em busca de libertação. Agora, o terceiro adversário, o pior de todos, é um sujeito chamado Mohandas Gandhi, era ele mesmo. Com esse eu estou tendo muita dificuldade, falar para ele. O pior demônio, o pior inimigo a ser superado, a ser trabalhado, a ser conhecido, somos nós próprios. E somos nós que travamos muitas vezes a nossa evolução. Não adianta dizer que é um demônio que está por trás de uma porta, é aquele que está me tentando, foi um feitiço, uma praga que rogaram contra mim, foi um trabalho, um despacho que fizeram, é um mal olhado, isso é inveja de quem está ali do meu lado. A gente, se quiser encontrar bode expiatório, vai encontrar 3 por 4. Mas o problema é seu, porque você está sempre fugindo da única pessoa responsável por aquilo que de mal ou de bom lhe acontece, que é a sua pessoa. Mas essa fuga é antiga, desde Adão e Eva que nós fugimos de nós próprios, não queremos nos enfrentar. Quando Adão peca, Deus vai até ele, pede-lhe satisfação, o que é que ele diz? Não, foi a mulher que o Senhor colocou aqui do meu lado. Deus faz de contas que aceita e vai até a mulher, não fui eu, é essa serpente que o Senhor colocou aqui. Como a coitada da serpente não tinha defesa nenhuma, nem sabia falar, até hoje a gente quer logo esmigalhar a sua cabeça. Na verdade, está na hora da gente começar a perguntar, será se não sou eu o responsável por todas as desgraças que lhe acontecem? Então, nesse primeiro momento, urge para nós a necessidade de nós enfrentarmos os nossos demônios pessoais, para resgatar a nossa autodeterminação, a liberdade, o livre-arbítrio com que Deus nos criou a cada um. Porque a coisa mais importante depois do dom da vida é o dom da liberdade. E se a gente se deixa escravizar por imagens falsas de um demônio externo que está aí sempre a nos tentar limitar, cessear a nossa vida, o problema é nosso. Ele vai se perpetuar por muito tempo. E teremos um risco gravíssimo de morrer sem ter planificado a vida, sem ter dado o melhor de nós, sem ter desenvolvido e colocado em prática para o bem nosso, o bem do mundo, os dons, os talentos, os carismas, as aptidões, as inclinações, os potenciais que são imensos que Deus nos concedeu. Livremos-nos do demônio, assumamos a nós próprios como uma meta de vida a ser conhecida, reconhecida, aceita, desenvolvida e colocada a serviço
da vida e do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.